Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula online, módulo de contabilidade. Vamos falar hoje do capítulo 3, referente à origem e aplicação dos recursos. Na aula passada, a gente já falou um pouquinho sobre patrimônio líquido. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre capital e patrimônio líquido e sobre o balanço patrimonial, o como a gente deve fazer o balanço e também o como a gente deve achar a situação líquida positiva, negativa ou neutra. Então vamos lá. Primeiro, capital é o elemento do patrimônio líquido que representa os bens com qual a empresa vai iniciar a sua operação. Então a gente falou que no ativo a gente encontra os bens e os direitos, e no passivo a gente encontra as obrigações, que é tudo que a empresa tem a pagar, mais o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, então, é o capital que a empresa inicia suas atividades. O sócio pode iniciar as atividades injetando dinheiro, pode comprar bens, pode comprar maquinários, pode comprar móveis. Então, não necessariamente o capital é só dinheiro. Depende muito de como vai ser a sociedade. Se os sócios, um entrar com dinheiro, que seria o capital, em moeda, o outro pode entrar, por exemplo, com móveis, pode entrar com carro, pode entrar com trabalho. Ele, na verdade, não vai entrar com bens financeiros, ele vai entrar com a prestação de serviço. Então, o capital não necessariamente é moeda. A gente vai falar aqui sim de moeda, mas não necessariamente ele vai ser moeda. Pode ser outros itens que agregam o capital da empresa com que a empresa inicia o seu funcionamento, tá? Então, o passivo representa a origem do capital e o ativo representa aonde esse capital vai ser empregado. Por exemplo, eu posso utilizar o valor do capital para comprar um carro, eu posso utilizar o valor do capital para comprar um prédio, eu posso utilizar o valor do capital para comprar máquinas, equipamentos, computadores. Tudo isso são ativos que a empresa vai ter para iniciar o seu funcionamento. Então, o passivo, quando a gente fala que seriam as obrigações mais o patrimônio líquido, é obrigação, que é tudo que a empresa tem para pagar, mais o dinheiro que a empresa separa para iniciar a sua abertura e é com o que ela vai comprar os seus ativos. Tudo bem? Então, a equação patrimonial ela funciona da seguinte maneira: ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Não esqueçam essa conta, a gente vai utilizar ela muito no balanço patrimonial. Então, se você pensar que ativos são bens e direitos, é tudo que a empresa tem financeiramente, dinheiro em caixa, e aí o caixa é o dinheiro que ele tem em espécie na empresa, dinheiro que tem na conta, todo o maquinário que a empresa tem, os carros que a empresa tem, tudo que a empresa tem de bens e direitos, tudo que ela tem para receber em boletos, menos as obrigações que ela tem para pagar, formam o patrimônio líquido dela. E é através desse patrimônio líquido no balanço patrimonial que a empresa vai saber se ela está numa situação líquida positiva, negativa ou neutra. Então, eu coloquei aqui um exemplo para a gente poder fazer junto, para vocês poderem ter como base para fazer os exercícios que eu vou pedir para nota, tá? Hoje a aula não é extensa, é só de revisão da aula da semana passada. Eu não dei esses exercícios também na aula de hoje para não confundir a cabeça de vocês no balanço patrimonial, mas a gente vai fazer um aqui junto, comentado, e vocês vão ter como base para utilizar para fazer esses exercícios para nota. Tudo bem? Então vamos lá. Eu coloquei um exemplo aqui. Uma empresa, ela possui, e lembrando que esses dados aqui são números simbólicos, tá? Vocês vão ver que não tem como um carro custar só esse valor, mas são números simbólicos só para a gente poder representar a distribuição no balanço patrimonial, a divisão de tudo que é ativo e de tudo que é passivo. Então vamos lá. Uma empresa possui um valor em caixa de R$ 500. Tem um veículo no valor de R$ 300. Móveis no valor de R$ 100. Estoque, que é tudo que a empresa tem produzido, guardado em estoque, no valor de R$ 200. Duplicatas a receber, no valor de R$ 200. E duplicatas a pagar a fornecedores, no valor de 350. Com esse enunciado, eu quero que vocês pensem. E aí, a gente vai fazer junto aqui no caderno esse gráfico em forma de T e vamos dividir tudo que é do ativo e tudo que é do passivo. Tá? Então, aqui eu fiz esse exercício no meu caderno, vocês vão fazer no de vocês também. Façam um gráfico em forma de T, coloquem de um lado o ativo, do outro lado o passivo. O que vai ter no ativo? No ativo vai ter tudo que é bens e tudo que é direito. No enunciado que a gente falou aqui, ó, como que a gente pode dizer o que são bens? Por exemplo, o valor que a empresa tem em caixa, e aí é o valor que ela tem em espécie
Na empresa, ela tem um valor de R$ 500, então é moeda, vai para os bens, vai lá para o lado do ativo. Veículo, o veículo que a empresa tem no valor de R$ 300 é um valor simbólico, mas eu poderia ter colocado um valor de R$ 30 mil o veículo. A empresa comprou um veículo que também é um ativo dela. Se ela pegar esse carro e ela vender, ela vai converter em moeda e automaticamente passa a ser dinheiro também. Então, o veículo também entra como ativo. Móveis no valor de R$ 100. Móveis é a mesma coisa, é um bem que a empresa tem e se ela vender, ela também pode converter em moeda. Então, os móveis também ficam no lado do ativo. Estoque. Estoque é a mesma coisa que mercadoria, a mesma coisa que produto. A empresa vai vender esse estoque futuramente. Ou pode ser até estoque de matéria-prima. Se a empresa estiver passando por um momento de aperto, ela pega esse estoque, vende para uma outra empresa concorrente e faz dinheiro. Então, se a gente pensar, tudo que é bens podem ser transformados de forma mais rápida ou mais devagar em dinheiro, tá? Bens e direitos estão sempre do lado do ativo. Então, os móveis também entram no lado do ativo, estoque também entra no lado do ativo. Duplicata a receber. Duplicata a receber é direitos, é tudo que a empresa tem para receber das vendas que ela fez. Pode ser uma duplicata à vista, pode ser uma duplicata a prazo, mas continua estando no ativo, porque é um direito que a empresa tem para receber das vendas que ela efetuou. E agora, por último, a duplicata a pagar aos fornecedores. Duplicata a pagar é uma obrigação, então já não está mais fazendo parte do ativo, e sim do passivo. Lembra que eu falei? No ativo, bens mais direitos. No passivo, obrigações mais patrimônio líquido. Então, a gente já separou tudo que é do ativo e do passivo. Tudo bem? Feito o passo da separação, agora a gente vai somar tudo que está no ativo. Então, se a gente somar lá os R$ 500 do caixa, os R$ 300 do veículo, R$ 100 dos móveis, R$ 200 do estoque, mais a duplicata a receber no valor de... Acho que eu coloquei o valor errado. A duplicata a receber é no valor de R$ 50? Espera aí que acho que eu coloquei o valor errado aqui. Não tá certo. Duplicata a receber no valor de R$ 50. Tu soma um total de R$ 1.150, tá? Então, eu vou corrigir aqui que eu tinha colocado no enunciado do problema, que a duplicata a receber que eu li para vocês agora há pouco era de R$ 200. Não é, a duplicata a receber é no valor de R$ 50. Então, é R$ 500 da conta caixa, R$ 300 da conta veículo, R$ 100 da conta móveis, R$ 200 da conta de estoque e R$ 50 da duplicata a receber, somam um total de R$ 1.150 no total do ativo. Então, se a empresa vender tudo que ela tem, raspar o cofrinho dela lá, que é o dinheiro que ela tem no caixa, ela fica com R$ 1.150 na mão. Lá do lado do passivo, tem a duplicata a pagar para o fornecedor, de 350. Então, se eu pegar 1.150, pagar os 350 do fornecedor, o quanto me sobra? A gente já falou que o patrimônio líquido é isso, a diferença do ativo menos o passivo. Então, por que eu coloquei aqui um pontinho de interrogação? Porque depois que vocês somaram o total do ativo e que vocês têm o valor do passivo, é só você subtrair um pelo outro. O total do ativo, que é 1.150, subtraído de 350, que é o valor do fornecedor, vai te dar um patrimônio líquido no valor de R$ 800. Um valor positivo de R$ 800. O que significa esse valor positivo? A gente vai ver no próximo slide a interpretação do que significa esse valor do patrimônio líquido. Agora, se atentem a uma informação. Como que você sabe se seu balanço patrimonial está correto? O total do ativo vai dar exatamente igual ao total do passivo. Depois que você encontrou o patrimônio líquido, você vai lá pegar o valor dos fornecedores, que é 350, somado aos 800 do patrimônio líquido, o total do passivo é de 1.150. 1.150 é igual a 1.150. O total do passivo sempre vai ser igual ao total do ativo. Para você saber se seu balanço patrimonial está correto, se você lançou corretamente ativo e passivo, é que os dois totais vão ser iguais. Você não vai fazer a análise da situação líquida através disso. Porque se você comparar aqui, vai dar sempre nulo, porque o passivo sempre vai ser igual ao ativo. Você vai verificar a situação patrimonial através do resultado da conta do patrimônio líquido.
Depois que você fez o total do ativo, o total do passivo, bateu, tá igual, agora você vai fazer o segundo passo do problema, que é identificar se a empresa tem uma situação líquida positiva, negativa ou neutra. Então, ó, guardem esse resultado aqui do patrimônio líquido de 800. A gente vai utilizar ele aqui no próximo slide para fazer a análise do patrimônio líquido. Então, vamos lá. Analisando o resultado desse balanço patrimonial que a gente fez aqui, o que a gente pode dizer? Que a empresa tem uma situação líquida positiva, porque o total do seu ativo é maior que o total do passivo. Aliás, o total do ativo é maior que o passivo. O total do ativo não é 1.150? O passivo não é de 350? Então, 1.150 é maior que 350. Então, tudo que eu tenho no meu ativo, eu consigo saldar a minha dívida lá no passivo e ainda me sobra dinheiro, me sobra um valor de R$ 800. Então, a minha situação líquida ela é positiva, o meu número ele é positivo. Mas o resultado poderia ser negativo. Eu poderia ter um outro cenário, eu poderia ter, por exemplo, 2.000 de ativo e 3.000 de passivo, por exemplo. Eu teria 2.000 em direitos e bens e teria 3.000 em dívidas. Me faltaria 1.000, então meu patrimônio líquido é menos 1.000. Eu posso ter sim um patrimônio líquido negativo. E é através do resultado desse número negativo que você vai avaliar que a situação líquida da empresa ela é negativa. Se ela vender tudo que ela tem, se ela tirar todo o dinheiro que ela tem na conta, ela não consegue saldar a dívida que ela tem. Com fornecedor, com cliente, com banco, com financeira, ela não salda as dívidas dela, fica faltando dinheiro. Então, se vocês encontrarem um patrimônio líquido negativo, um número negativo, não tem problema, vocês não erraram, tá certo? Através desse resultado negativo, vai dizer que a sua empresa não está bem. Ela não consegue ter uma vida financeira saudável. Ela não consegue vender tudo que ela tem em bens e direitos e saldar as dívidas que ela tem. E o patrimônio líquido também pode ser igual a zero, aonde tudo que eu tenho de bens e direitos pagam aquilo que eu tenho no passivo e não me sobra nada. Por exemplo, aqui, o total do ativo podia ser 1.150, eu podia ter que pagar para o fornecedor 1.150 e, portanto, meu patrimônio líquido ia ser igual a zero. A empresa não teria lucro, não teria prejuízo, mas também não teria nada a receber depois de saldar as dívidas. A gente falou na aula passada que isso não é legal. A empresa não pode ficar sem capital de giro, não pode ficar sem um dinheiro de sobra para poder abastecer, para poder também ter um respiro financeiro até o próximo mês, até as próximas vendas. Tá? Então, a empresa pode sim ter um patrimônio líquido que é igual a zero. Então, nesses problemas que vocês vão fazer para mim, para nota, são 3. O exercício A, B e C, da página 277. Hoje é só eles que vocês vão fazer. Um vai dar uma situação líquida positiva, o outro uma situação líquida negativa e o outro uma situação líquida neutra. Façam exatamente nesse passo que a gente fez aqui. Primeiro achem tudo que é do ativo, depois tudo que é do passivo. Encontrem o total do ativo, subtraiam do passivo e vocês vão encontrar o patrimônio líquido. Depois, somem o que está no passivo ao patrimônio líquido e encontrem o total do passivo. Finalizou a equação do balanço patrimonial? Aí vocês vão ter lá o resultado do patrimônio líquido que vocês já acharam. Com esse resultado do patrimônio líquido, em cada uma das 3 alternativas, vocês vão me dizer qual que é a situação líquida positiva, qual é a negativa e qual é a neutra. Vamos fazer essa análise no A, no B e no C. Tudo bem? É esse exercício que a gente tem proposto para a aula de hoje. Prestem bastante atenção e usem a dica para saber se o balanço patrimonial está correto. O total do ativo é sempre igual ao total do passivo. Tudo bem? Finalizamos a aula de hoje. Boa noite.